nós temos certeza que se nós estamos aqui, Cristo foi por causa do Senhor. No bom sentido, falando, a culpa é sua de nós estarmos aqui, porque foi o Senhor que nos amou, o Senhor que se entregou por nós. E hoje nós estamos aqui, Jesus. Obrigado por tudo. Nos permita conhecer mais um pouco de Ti, desse módulo que está se iniciando. Em nome do Senhor Jesus, Deus, que nós te pedimos. Amém. Então, gente, nós estamos aqui falando agora sobre, vamos terminar a terceira pessoa da Trindade, né? Vamos botar aqui no triângulo, tá? Pai, Filho, Espírito Santo, né? Então, a gente está terminando, vamos terminar esse ciclo aqui. A Trindade, ela nunca vai se opor a ela. Só para a gente começar aqui. O Pai aponta para o Filho, né? O Pai amou o mundo de tal maneira. João 3,16. Que o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se eu não me engano, João 16, o Filho aponta para o Espírito. Eu acho que é João 16. O Filho aponta para o Espírito. Mas quando eu for, eu enviarei da parte do Pai o Consolador, tá bom? E ele me glorificará, ou seja, o Espírito glorifica ao Filho. Aí Jesus fala: e tudo que me pedirem diante, em nome, tudo que pedirem ao nome, ao Pai, em meu nome, ele vos concederá, para que o Pai no Filho seja glorificado. Então, Pai aponta para o Filho, cruz. O Filho aponta o Espírito Santo, unção. O Espírito Santo aponta para o Filho de novo. Vamos botar aqui uma cruz, né? A glória. E o Filho aponta para o Pai de novo, devolvendo a remissão e a glória. Estão conseguindo pegar? Para que entenda que não há oposição entre eles. Exemplo, eu vou dar, talvez não seja a dúvida dos irmãos, mas no meio das nossas igrejas tem pessoas que têm essa dúvida. Eu vou dar glória ao Espírito Santo. Gente, não é maturidade, acontece. Glória ao Espírito Santo, glória, glória. Eu vou adorar o Filho, porque senão o Filho pode ficar com ciúme. Eu só estou adorando o Espírito Santo. Aí eu vou só Jesus e Espírito Santo no culto. E o Pai? Irmão, se eu glorificar o Espírito Santo, ele glorifica o Filho. O Filho fica com a glória? Não, ele devolve a glória para o Pai. Aí o Pai aponta para o Filho, porque o Pai só recebe a nossa adoração por causa do Filho. Aí o Pai aponta para o Filho aponta para o Espírito joga para o Filho e o Filho joga para o Pai. Não existe oposição entre si, a guerra de ciúmes, né? Por que isso? Porque no meio das nossas igrejas existem pessoas imaturas, não é de uma forma pejorativa, tá? Não é uma forma de imaturidade. Eu só falo com o Filho, Jesus é muito bom, isso aqui tudo. E em um momento dela, ela pode achar que está esquecendo do Espírito Santo, mas em tudo isso aqui, a Trindade, ela é glorificada. A católica fala um negócio que pede para a mãe do corpo, Você é da Maria. Não é? É os Não, marianos. às vezes porque eu estou juntando assim, porque às vezes a pessoa vem de uma religião, né, vem da católica e vê essa diferenciação ali, né? E de repente ela chega no cristianismo e acha que é a mesma coisa, por não ter entendimento, acha que tipo assim, vamos colocar pai, se tu falar com ele aqui, vai pedir o Espírito Santo para falar com o pai, vai pedir, né? Só que eles cortam o Filho e jogam a Maria aqui, ó, dando o Filho. Eles falam que ela é intercessora.
nomes e títulos da pessoa de Cristo Jesus, como em tudo em sua vida, seu nome também não foi um acaso, foi dado pelo anjo a José, para que fosse colocado nele, embora fosse o nome de certa forma, como comum em sua época. Seu significado é: o Senhor é a salvação. O nome de Josué, antes era, alguém sabe aqui qual era o nome de Josué, antes de ser mudado? Oséias. Oséias é salvação. Quando Deus começa uma obra na vida dele, tá, isso aí foi antes mesmo de Moisés morrer. Ele chama Oséias e troca o nome dele para Josué, que também é Jesus, Yeshua, por isso é o nome comum, que é o Senhor é a salvação. Então o nome de Jesus era o nome comum, é igual o nome, não vou nem falar Osvaldo, Deus vão por aí, mas é igual João, Rose, Renato, Gisele, por aí vai. Mas Mateus então vai disparar. Deus, Davi, Daniel, aí vai. Então era um nome comum. Lá, Cristo era o termo grego equivalente ao nome hebraico Messias, ou também Machia, cujo significado é ungido. Embora o conceito de ser ungido do Senhor era muito comum em toda a história de Israel, tratava-se do ungido, com a letra maiúscula, ou ungido por excelência. Logo, a palavra Cristo foi acrescentada ao seu nome, passando para a posterioridade como Jesus Cristo. Uma coisa também que vamos chamar os irmãos. O sangue de Jesus te repreenda, demônio. Quantos já ouviram falar isso aqui? Ali, ó. O sangue de Jesus te repreenda, demônio. Quem levanta aqui? Quem acha que o sangue de Jesus expulsa demônio? Pode levantar a mão, gente. Sem medo de errar. Nós estamos aqui. Nós estamos no terceiro módulo, então já temos que perder o medo de errar. Então vamos embora, tá pegando. A gente tem que corrigir isso aqui, tá bom? Tá? Eu já tá? Senhor, derrama uma gota de sangue na cabeça dele. Bom, o sangue de Cristo é para remissão de pecado. Expulsa o demônio. É o nome e não o sangue. Ó, o nome é autoridade. Autoridade o quê? Para demônios, enfermidades, serpentes, tudo. O sangue é para os remidos, para a purificação. Então a gente tem que cortar isso. O sangue de Jesus tem poder. Tem poder para salvar o pecador. E não poder para expulsar o demônio. Senão, demônio, vamos dizer, o demônio é pretão, chifrudão. Jesus derramou o sangue, estava conjecturar. A orelha cresce de novo, a asinha fica bonitinha, ele volta para o pai de novo. Porque na teoria o sangue o quê? É para purificação, não é para expulsar o demônio. Então é uma coisa também que a gente tem que, claro, ensinar com amor. Expulsar demônio no sangue de a autoridade que é o sangue de Jesus. Então, amado, o sangue é para nós, para a purificação. O João fala, né? Nosso João fala aqui, né? Não pequeis. Mas se pecares, as pessoas pecaram. João capítulo versículo 8, né? Aquele que diz que não tem pecado mente, mas se confessar o sangue de Jesus, então o sangue é para nós, tá? E o nome de Jesus é para atacar fogo no diabo, nas enfermidades. Da cabeça aos pés, mas sem medo.
Vamos lá. Filho do homem. O filho do homem era primeiramente um título messiânico, foi usado por Daniel para, com referência ao que viria nas nuvens, interpretado como sendo o Messias. Dos lados de Jesus, porém, o título vai mais longe, identificando o Messias com a própria humanidade. A palavra filho é um hebraísmo, uma forma da própria expressão dos semitas, que identifica as qualidades de uma pessoa. Por isso, uma série de expressões é usada com a palavra filho: filhos do reino, filhos da perdição, filhos da ressurreição, e assim por diante. Deus chama Ezequiel de quê? Filho do homem, né? Identificando também. Por meio do título filho do homem, o Filho de Deus, Jesus, que por natureza não era homem, ressaltou este aspecto de sua natureza. Sua identificação foi quase completa, excluindo somente seu nascimento virginal e sua vida imaculada. Então, como ele não era homem na sua essência, não era, porque quando ele foi levado, vamos imaginar aqui, ó, volta, a cruz do mestre, Dimas e o cara aqui, né? Quando Cristo está aqui, ele não morreu pelos pecados dele, ele morreu pelos nossos próprios pecados. Isso aqui está em Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação e quem foi manifestado no nosso forte do Senhor, como raiz foi subindo. Então aqui, ó, ele não morreu pelos pecados dele. Até mesmo quando ele chegou lá nas profundezas, foi declarado inocente, porque ele não tinha pecado dele, ele tinha pecado nosso. Vamos dizer que esse aqui é Dimas, esse aqui, meu irmão, paraíso, 45 do segundo tempo, vamos fazer nos 90 segundos, não acréscimo, 90 mais 8 minutos já cresce, da conversa, foi pro céu. Esse bombom aqui, ó, desceu. Então assim, o que eu estava falando, gente? Eu estou tão cansado que eu esqueci o que eu estava falando aqui. Aqui, ele não morreu pelos pecados dele. Porque se ele fosse homem, ia imperar na vida dele. Romanos 6,23, todos os pecados. Ia imperar na vida dele. Romanos 7, do 14, se eu não me engano, ao 22. Ia imperar na vida dele. Gálatas 5, do 16 ao 26. Ia imperar, ele ia ter que imperar na vida dele, vamos dizer assim, ele ia sofrer as consequências de Gênesis, capítulo 3 ao 6, o 6 é quando veio o dilúvio, ele ia, Romanos é o livro que mais fala sobre em si o pecado, e eu poderia detalhar aqui, se ele fosse homem, ele lutaria contra a natureza dele. Só que você não vê Jesus lutando contra, você só vê ele lutando contra os sentimentos humanos na prensa de azeite chamado Getsema. Aí você vê ele ali falando: Pai, se for possível, faça de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Só que nele não tinha. Então isso aqui quebra todo o conceito católico que ele era casado com Maria Madalena. A católica, ela fala isso, que ele era casado com a Maria Madalena, que nasceu filhos. Para os católicos, não falam ortodoxos, não, que é do lado do continente, mas para eles existe até hoje os descendentes de Cristo, por aí, pela terra. Não, mas é da linhagem mesmo. Então, não impera isso aqui na vida dele. Se ele fosse de raiz igual nós, quem já lutou contra a droga, bebida alcoólica, vício da prostituição que tem por aí, em nós a gente luta contra isso. Mas nele não havia pecado, não havia necessidades humanas, havia na questão de comer, beber, sono. Ele era assim, porque quando Satanás foi tentar ele, se prostrado me adorares, te darei o mundo. Se quem tem fome,
transforma essa pedra em pão, lança-te daqui. Então, assim, as vaidades que nós temos, isso não tem. Até porque, meu pastor, o próprio Deus, ele não iria contra os seus princípios, né? Seria Desigualdade, um choque, né? total, né? Então, eles estão em comum acordo em todos os sentidos, né? Quando chamar de Israel, sempre tem os teólogos, né? Sem uma fechada, uma porta, mas que traçava entre si, porque há um propósito, teve um propósito, né? Aquela palavra. Então, Deus não vai contra os seus princípios, não vai contra a sua. Ele não pode se negar. Ele não pode. Então, assim, ele nunca vai se negar. Deus nunca vai se negar. Ele quebra o pau, ele quebra o protocolo. Quebra, brincando. Se tiver que quebrar o protocolo, vai ser perigo quebrar. Mas, princípio, ele nunca vai quebrar. Então, assim, não há oposição do filho, do pai, do filho, porque igual nós estudamos lá, nós caracterizamos o Espírito Santo como pessoa, porque ele tem vontade própria, ele tem sentimentos, ele faz o que ele quiser. Mas só que quando ele tem vontade própria e faz o que ele quiser, ele nunca vai ser opor do filho, nunca vai ser opor do pai. Então aqui é para a gente ver que a gente vai tocar em áreas da doutrina de Deus, também da doutrina do Espírito Santo, porque a gente ainda está aqui nesse ciclo da Trindade. Amém? Então vamos lá. Ele tinha sua vida imaculada. Vamos lá, Filho de Deus. João aqui ele apresenta, é o único que apresenta Jesus, tá? Na sua essência. A gente costuma falar na teologia que o Evangelho de João é uma carta de amor, porque ele vê olha como ele olha para o filho. Marcos foi o primeiro livro, a gente vai estudar isso lá na frente. Marcos foi o primeiro livro dos Evangelhos, não foi Mateus. Marcos foi apresentado para os cristãos em Roma, e quem ditou o livro de Marcos escreveu, quem ditou foi Pedro. Pedro falou, Marcos escreveu, era interessado para os cristãos em Roma. Mateus vem para os hebreus, a comunidade judia. Lucas foi uma epístola mundial, mas é mais para os gregos, né? Por isso que é muito minucioso, tem história. Já João não, foi um evangelho mundial, foi uma carta de amor. E você vê que João, isso aqui leva para a sua vida. Jesus teve 12 discípulos, dos 12, 3 eram chegados, e dos 3 que eram chegados, um tinha intimidade. Dos 12, chamou 12 lá no monte. Dos 3, oração. E ele ouviu as batidas do coração de Cristo. O João falou assim para ele: João, deita aqui. Ele resolveu colocar na sua cabeça os pelos de Cristo. Então, na nossa vida talvez a gente vai ter 12. Dos 12 vão ter 3 que é nossos confidentes legais. Mas no 3, nós só vamos ter um. E assim é o Evangelho. Então você vê que João, ele escreve uma carta de amor. Isso aqui não é nada teologicamente não. Eu vejo João, o Evangelho de João, como uma carta de amor. Porque você vê, no princípio ele era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Você vê, né, o textual que nós chamamos, né, João 3,16, ele apresenta ele como Filho de Deus. Então, vamos lá. Jesus foi unigênito, ou seja, o único gerado. Qualquer outro ser no universo que receba o título de Filho de Deus só o será em um sentido relativo, como no caso dos anjos, de Adão e do nosso próprio. Da nova aliança, que fomos adotados, Romanos 8,15. Jesus o é em um sentido único, absoluto. A filiação divina, no sentido exclusivo de Jesus, dava-lhe a natureza semelhante a Deus. Para os líderes religiosos de sua época, isto ficou muito claro. É evidente que eles conheciam a designação Filho de Deus, mas a maneira como Jesus a usou escandalizou seus contemporâneos, porque o colocava em pé de igualdade com o Pai.
Alguns querem argumentar que o fato de Cristo ser o Filho de Deus e gerado por Ele, confere-lhe uma origem, um princípio, anulando assim sua eternidade, por consequência, sua divindade. Todavia é necessário analisar teologicamente o termo filho. No contexto das pessoas divinas, trindade, ele é utilizado apenas como analogia e não como descrição exata entre a primeira e a segunda pessoa. Se quiséssemos, no entanto, tomar as palavras filho e gerado como sentido literal, devemos então supor que a divindade engravidara ou tivera uma mãe para que ocorresse a concepção. Logo, os termos apenas ilustram verdades divinas por comparação. Por isso, o credo de Atanásio o coloca como eternamente gerado. A gente tem que ficar muito ligado, né, em muitas coisas que inventam-se por aí. Por exemplo, eu já ouvi pessoas falando assim, ó, pastor, olha só, a mente humana, ela é primitiva. Pastor, eu já cheguei pensando na seguinte coisa, eu falo, então, pensou, se Deus tem outros planetas, e lá nesses outros planetas ele manifestou Jesus, e lá nesses outros planetas já tem crente salvo nesses outros planetas, e outros planetas não quiseram aceitar Jesus, e Jesus, ele destruiu planetas, aí eu da onde que ele tira isso? E vai que aqui é o último planeta que Deus quer gerar salvação. Irmão, a gente vai ouvir de tudo. Aí ele falou assim, ei pastor, eu acredito nesse planeta aqui, tá? Se está difícil para mim estar aqui, eu não tenho nem tempo de pensar em outro planeta. Por que eu estou falando isso? Porque a mente do homem é frutífera. Vocês já ouviram falar dessa mulher aqui, ó? Lilith ou Lilith. Já ouviram falar dessa mulher aqui? Qual foi a primeira esposa de Adão? Foi a primeira, aí não deu certo. Isso, meu irmão, vai por quinto dos infernos. Eu só estava aqui, jumentinho, ele pega aquele jumento e vai lá, vai descrito esse jumento. Inferno, tu pega e vai para lá. Mas tem esse livro provando. Esta sim, ó, a outra não era. Esta sim. Mas é isso mesmo. Eles pegam os argumentos, se não ficar ligado, é igual o amigo meu veio com a Bíblia, que das duas primeiras partes de Gênesis fala de tudo que foi feito, né? Aí só que ele só pegou a parte de Adão, que foi feito daquele. Ele falou, por que a Bíblia repetiu aqui? Aí eu falei, vamos lá. Porque para pessoas boas como nós. Vamos lá, vamos de novo. Aí eu falei, então por que então Deus fez duas vezes? Que aqui ele está falando que fez e aqui ele também está falando que fez. Aqui está explicando. Eles têm, meu irmão, para quem quer falar de heresia, Agora uma questão interessante que o senhor acabou de falar aí, que eu estava pensando nisso hoje, por incrível que pareça, esse negócio de seres em outros mundos. Então eu pensei assim, eu falei, cara, seres em outros mundos pode ser os demônios, ou os anjos, alguma coisa assim. Por que eu penso assim? Porque o que foi criado primeiro, antes da gente? Os anjos, eles não têm poderes, não tem totalmente mais avançado do que a gente, até que o inimigo ele até é furioso por isso, por ele ser um ser tão fraco e pelo nome de Jesus a gente tem um poder sobre ele, né? Não é isso ou errado? eles ficam endemoniados. Então assim, eu vejo que às vezes esse pessoal que vê espíritos em outros espíritos não, seres em outros planetas, a Bíblia não fala nada. Mas eu acredito que de repente possa ser isso. Outros, ou demônios, ou anjos, sei lá como é que vai ser, porque tem coisas que são inexplicáveis. Como tem uma coisa lá na Índia, que é um templo que ele é todo cortado dentro de uma pedra, que hoje não tem ferramenta para fazer. Como sei que poderia fazer isso? Está entendendo? Como sei que tivesse poder. Não é, pastor? Estou errado no que eu estou falando? Não, olha. Então, assim, tem cortes em pedras que hoje não tem como fazer, com toda a tecnologia que a gente tem. O cara fala que o corte é tão perfeito, que
que hoje não tem maquinário, não tem laser, não tem nada que faça esse corte que está feito com uma pedra há não sei quantos mil anos atrás. Então, assim, hoje, no meu pensamento, que é coisa de viagem, mas eu pensei nisso, eu falei, cara, não pode ser de repente os demônios que caíram, que viveram aqui na Terra antes de nós fazendo algumas coisas, agindo. Assim, é uma coisa que eu deixo até no ar. Não é uma coisa que eu não tenho como você comprovar. Pensamentos meus. Isso aí. Mas isso aí também, se não tomar cuidado, você cai nessas heresias. Por quê? Lilith é o seguinte, ela não aparece na Torá. Ela vai ser mencionada? Ela aparece? Não aparece. Ela aparece na Cabala. A Torá é a lei. A Cabala é comentários rabínicos. E a Cabala ela é escrita até hoje. Tá? Ela não para. A lei foi o que Deus designou. É isso. Acabou? A Cabala não. A Cabala vai te ensinar a controlar energias do seu corpo. E sabe de onde saiu isso aqui? Não foi do africano, foi do judeu. A gente tem que tomar cuidado, né? Porque as heresias, eu até costumo falar, né? A mãe das heresias é a nossa Bíblia, meu irmão. Eu chegar e falar assim, ó, então, gente, Deus mandou Adão se alimentar do quê? De toda relva. Então, se ele se alimentar de toda relva, a maconha é o quê? E aí vai, meu irmão. A maconha é o quê? Não é da relva? Deus não falou. Porque a maconha, meu irmão, é o quê? É originária, é uma planta. Então, meu irmão, tudo que Deus criou é bom, pô. E a maconha é uma benção. É uma benção. Diz que era uma folha marmita. Posso dar um exemplo aqui da igreja? Então, gente, a maconha é uma benção. Sim. Aqui na igreja, nós estamos com um casal que tem um filho que é autista. Meu irmão, quando toma canabidiol, é outra criança, só que é muito caro. É muito caro, é muito papo, tipo assim, para ele tomar o remédio dele do mês é R$600, R$700. Então, como que eu tenho essa ladeira? Eu não consegui remédio à base de canabidiol para o tratamento da criança. Graças a Deus ele está tomando outro remédio agora, que é bem mais baratinho mesmo, comparado a R$700, que está ajudando ele, mas eu acredito, eu não sei se o pastor acredita, tudo que existe na terra é para servir como bênção. O problema é o uso. Não, eu falei nesse sentido. A maconha é do chapadão. É porque tudo em excesso acaba trazendo assim, o pessoal às vezes pega para fazer um uso medicinal, eles usam a mais para de repente pegar uma onda, ficar de uma Então, eu estou falando que a maconha diz, ó, cocaína. Da onde vem a cocaína? De uma coxa, é coca. Entendeu? Tipo assim, o que a gente está entrando aqui são essas igrejas, essas heresias, ó, hoje tem igreja de maconheiro, tem a contemporânea aqui no Nova Iguaçu, tá? Sempre existe uma que toma um chazinho, né? Um negocinho que fica doido também. Tem uma tipo uma seita, é tipo uma seita mesmo. Eles vão pro mato aí e tomam um negócio que passou. Seita tem um monte de Renato, essa parte que eu acho nada. Todas as igrejas, cara, olha, rapaz, você não vai fazer essa igreja aí, ó. Se não quiser, tu pode ensinar aí, ó. A igreja contemporânea. Um amigo que é de lá. A buscar, é isso aí mesmo. Então, assim, aqui, por que a gente tem que tomar cuidado com isso? Porque, assim, tem igrejas, como uma igreja lá em Chieta, que o cara pode separar da mulher assim já, e a outra tem que ter. E lá eu já fui falando lá da igreja, que até um amigo que eu era, tipo assim, tem um pastor aqui. Aí tá você e a sua esposa aqui casados. Aí eu falei assim, cara, eu acho que ela ali vai ficar melhor que o outro. Irmão, chegava, fazia a construção da cabeça do cara, não sei que demônio que tinha aquela mulher dele, e
cara. E é uma seita. Persuasão. Não, demônio. mas o demônio é que lá na frente da igreja está escrito igreja. Então assim, quando a pessoa quer criar uma seita, meu irmão, ela cria, né? Então assim, nós temos que tomar muito cuidado. Nós não, né? Porque, na verdade não é nós, né? Primeiro Coríntios 10:12, aquele que julga está em pé, mas está aqui não cabe. Então assim, temos que tomar cuidado, porque assim, a cabala não saiu do povo africano, você não pode levar, tudo raça de macumbeiro. Embora 90% da África é cristã, né? 90% da África é cristã. Desde quando Salomão, a rainha de Sabá, e vai, o eunuco que aparece, né, em Atos, ele era africano, Simão Sirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz Cirene, que era um lugar, ele era africano, era negão, era da cor. Então assim, isso aqui não saiu dos povos estranhos, saiu de dentro do povo de Deus. Então assim, nós podemos criar, nós podemos criar. E isso é bom, porque sabe o que acontece? Hoje mesmo esse casal que eu estava conversando hoje, fiquei conversando, eu falei para ele, a gente vai para a igreja para cultuar a Deus, para ter aquela opinião com os irmãos, eu falei, não fica, eu até falei, o meu pastor fala de tudo, quem vai errar mais com vocês sou eu, convivo mais com vocês. Então não vai para a igreja querendo adorar o pastor, não vai para a igreja querendo adorar o irmão, o cantor, vai para a igreja com outras intenções. Porque eu falei para eles que o Maurício, a esposa dele, eu falei para eles, é muito bom enquanto você não entende como é que é dentro da igreja. É muito bom, porque quando você começa a entender, que você fala, caraca, essa pessoa fez isso, essa pessoa dessa forma, como essa pessoa deu um carro, por que ela fez isso? Por que ela fez aquilo? Então você já fica ligado, porque é igual família. Na tua família, teu pai te decepciona, teu irmão te decepciona, é a mesma coisa na igreja. A igreja é muito bom quando você é só espectador. Quando você só senta no banco, e ouve a pregação e vai embora. Agora, quando você faz parte, eu estava explicando isso. Então, assim, isso é bom abrir nossos olhos até para a gente explicar. Porque às vezes a pessoa vai em outra congregação e tem isso aí que o senhor está explicando. Tem um costume diferente aí, quando eu calma aí, pesquisa na Bíblia. Vê na Bíblia, eu não acredito no que tu está falando. As pessoas, vamos pensar, tá? Vamos pensar aqui como pessoas, esqueçam que vocês são teólogos, esqueçam. Qual é o motivo que o cara lá, chamado pastor, tá? Esqueça, não tirem nesse momento como parâmetro de pastores, eu e o pastor Renato. Esquece que a gente é pastor, legal, amém? Amém? O que o pastor promete para a pessoa que vai na igreja dele? Isso aí, está entendendo? Prosperidade. Eita glória! Isso aí não pode se falar nisso. Vamos lá, carro novo, casa nova, casa, dinheiro, Prosperidade, né? casamento, meu pai do céu, Santo Antônio. o amante vai voltar e como vai te chamar de esposa, vamos lá. Mais alguma coisa? Cura também, cura. Profecia, Revelação. emprego, revelação. Revelamento, na verdade, é revelação. Bota aqui, ó, dentro. Cadê Cristo? Cadê Cristo aqui? As músicas de hoje. Ó, o pastor fala, bênção, prosperidade, o cara não quer nada com a vida, mas ele vai ser próspero. Não tem habilitação, não tem A, B, ou até D, mas Deus vai quebrar o princípio aqui da humanidade. Você tem que ter habilitação, aí Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um casamento, não importa de onde a outra pessoa é. Você vai vir aqui para a igreja, o pastor vai mirar em você, vai te dar uma profecia, vai prometer uma coisa que nunca vai acontecer, vai prometer um emprego que não está no poder dele. E quando não acontecer, ele vai botar com pintura.
Aí você não tem fé. Aí eu falo, cadê Cristo? Sabe de quem é? Hã? Salvação. Cruz? Não, cruz não. Arrependimento. Não, é pesado demais. Arrependimento esquece. É igual João 6, né? Essa mensagem é pesada demais. Então, o que acontece? A culpa disso tudo, mesmo a gente não estando nesse balaio, somos nós, os líderes. Também. Porque a gente. Irmão, por que somos nós? O pastor promete coisa para o membro que não está no controle do pastor. Então, por esse pastor ser um falso mestre, ele atrai multidão. Então, essa multidão acha que todo pastor, toda igreja vai ser obrigada a dar isso aqui. Aí, quando vem para a igreja igual as nossas, que somos cegos e não encontram isso, ou elas estão num choque de realidade assim, Cristo é suficiente, ou sabe o que elas fazem? Elas voltam novamente para esse ciclo. Entendeu? Então, assim, elas voltam novamente para esse ciclo. Então, Cristo não está sendo pregado. Não estou falando assim, não estou falando a questão aqui da resgate, nem estou falando lá Betel, não. Eu estou falando que Cristo não está sendo pregado. É um Deus que destrói uma família, pega o entulho e constrói outra família. É um Deus que só porque alguém te olhou de cara torta, ele vai matar outra pessoa, vai crucificar outra pessoa. É um Deus que não te ensina a ter renúncia. É um Deus que chega com uma pessoa em pecado, toda iniquidade brava, e fala assim: ó, tu és a minha filha, só hora que eu vou te ouvir. Só que Isaías 59 diz que Deus não ouve a oração de quem está em iniquidade. Então, assim, é um Deus que não aponta para o Filho, é um Filho que não aponta para o Espírito Santo, o Espírito Santo não aponta para Cristo, e Cristo não aponta para o Pai. Ele é um Deus criado na nossa própria consciência. Não é um Filho que é a imagem do Pai, é um Filho que é a nossa própria imagem. Então, é uma frase que eu ouvi e é uma verdade. Se não tiver amor, não tem Cristo. A fé sem amor é uma faca, a verdade sem amor é um laço. Ou seja, para a gente continuar aqui, tudo isso daqui está acontecendo porque Cristo não está sendo o centro. Porque quando Ele é o centro, a bênção não está no meu controle, a prosperidade não está no meu controle. O carro, a casa, a única casa que Ele promete é João 14. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou ter elegido, vou preparar um lugar. Então, ele não é Caixa Econômica Federal para dar casa, ele não é BV para financiar carro, embora ele possa fazer. Para chegar uma membro lá na igreja, ele não é santo do casamento inteiro, pessoal. O nome dele é Jeová, não é Santo Antônio. Tá? Que vai pegar e ter um casamento também. Não. Celestial, né? Não, casamento celestial, é o único. Porque até o fim da terra, né, fez um casamento perfeito, Adão e Eva. A Eva errou, tem os dois errados, né? Aí, ó, foi a mulher que tu me deu. Vem a recomendação do Paulo. Que não se case, que não toque em mulher. Então, O pastor se construiu isso aí, o líder, o pastor sabe o que acontece também? A comparação ela é terrível. Por quê? Você pega uma igreja de 500 membros, eu vou botar nossa igreja de 50 membros normalmente. Menos, né? Aí a pessoa faz uma comparação. Olha naquela igreja gigantesca, 3, 4 pessoas prosperando. Prosperei, que não sei o que, meu Deus, tá? Aí olha assim, pô, acho que eu estou na igreja errada. Pô, aqui eu estou andando sério, estou andando cheio de problemas, cheio de coisa. Então, assim, a comparação, o senhor falando isso, eu vejo que também a comparação é muito complicada, porque às vezes é igual comparação de Instagram, Facebook, desse negócio. A pessoa coloca uma vida que é extraordinária e tu fala, poxa, como é que aquele cara está vivendo essa vida e eu não? Mas aí é ilusão do Instagram. Agora, quando o irmão falou que foi interessante, como é que o pastor desconstrói isso? O irmão não desconstrói. O pastor não desconstrói. Vai acontecer o que ele fez com a setinha. A pessoa vai bater aqui e vai voltar para lá. O pastor não consegue desconstruir. Então a pessoa nunca vai muda quando já chega aqui quebrado.
arrebentado. Quando chega quebrado, Como porque que é? tomou na Como cabeça, que é? Como que é? porque foi roubado, porque perdeu tudo, aí chegou aqui moído. Como eu tenho uma frase que eu gosto de dizer, já falaram que não, cara, eu digo muito isso. Quando chega aqui, só o pó da rabiola. Quando chega aqui no pó da rabiola, aí sim. Mas fora isso, o pastor não desconstrói. Desconstrói, pastor? Muito difícil. Ele volta. Porque na verdade ele já cria-se uma mente caracterizada, Ele né? volta, acabou. Mas rala muito para tentar desconstruir. Se for tentar pelos próprios braços, é complicado. A pessoa tem que querer. Porque esse evangelho aqui que é pregado, não tem compromisso com Cristo. Você tem compromisso consigo. Aí é algo que a gente vai estudar mais lá na frente, chamado hedonismo. É a busca do prazer próprio. O que importa é ser feliz. Deus me criou para ser feliz. Deus me criou. Se você for ver os 12 discípulos, né? Levi, chamado Mateus, Levi, Simão, Barjonas, Simão, Pedro, não, Simão, Barjonas, Simão, Pedro, não, Simão, que é o Zelote, Bartolomeu, todos eles, menos João, morreram de uma forma trágica, e eles não eram filhos de Deus. Aí a gente prega um evangelho triunfalista. Quem fala que crente não pode sofrer, que se o crente está passando perseguição, ele está em pecado, que não, eu jejuo 14 horas por dia, é inaceitável Satanás me afrontar. Então Paulo era mendigo na coisa. Jesus. Não, 40 dias ainda. não vou falar nem Jesus, que é apelativo, estou falando Paulo. O último, o derradeiro dos apóstolos. Jejuava muito. A teologia paulina, que hoje nós estamos aqui. Então assim, orei 3 vezes ao Senhor para que tirasse o mensageiro de Satanás de me profetizar. E que fosse, ó, não, porque a minha graça te basta. Então, a gente está prometendo coisas que a Bíblia nunca prometeu. E deixa eu só uma boa relação ao que a gente estava falando aqui. Como é que muda uma pessoa assim? Não muda. Todo mundo. Porque hoje em dia o que a gente mais vê, os pastores sérios, desgostosos do Evangelho, querendo desistir. Sabe por quê? Porque tenta mudar as pessoas. E a gente tem que entender que o nosso papel não é esse. Se eu entendo que o meu papel não é mudar ninguém, porque muda as pessoas de Deus, não há frustração. Mas por que você hoje em dia vê pastores querendo desistir? Porque estão frustrados achando que eles vão mudar alguém. Me perdoe, tem que fazer igual o pai do filho pródigo. Você quer o quê, filho? Quer herança? Toma, pode ir. Porteira está aberta. Quebra a cara para que te dão de volta. Fora isso, meu irmão, não adianta. Não adianta. O Maurício, eu te dele, ele é pastor. E ele viajou comigo numa dessas escolas. O cara é benção, sabe? O cara entende de Bíblia pra caramba, o cara é bom de palavra, o cara é benção. Só que eu não entendi por que ele se afastou, ele se separou da esposa, na verdade, a esposa pegou a minha lá. Aí eu tava conversando com o Maurício sobre isso. Eu falei, pô, cara, eu tinha benção, aprendi muita coisa com ele também. Ele me explicou algumas coisas da área espiritual. Pô, o cara entende muito da palavra, foi falando umas paradas bem coerentes. Eu tava conversando com ele. Ele falou, cara, eu tive uma decepção aí no relacionamento. Separou da esposa. O que acontece? Para você ver como é que às vezes o inimigo usa até isso também, né? A decepção, igual o pastor estava falando, ele tem os pastores têm uma decepção, até na questão dele ter essa decepção, e esse trabalho que o inimigo fez com ele, acabou que ele acabou com o ministério dele. Ele acabou com o ministério dele, hoje ele não é mais pastor. Entendeu? Igual o pastor está falando de decepção que o pastor tem com as ovelhas, com as pessoas, e às vezes a pessoa, pô, mas o pastor está fazendo isso, está largando o carro disso, gente. É um ser humano, é uma pessoa como a gente. Por que igual aquele negócio que o vídeo que eu te mostrei daquele doido lá que estava falando do pastor, morreu. O cara morreu de depressão, foi? O cara se suicidou. Pô, cara, o pastor se suicidar não conhece a palavra. Não, meu irmão. É o que a gente estava pensando, né? É problema psicológico. Como pode acontecer com você, pode acontecer com um dos melhores pastores, pô.
das melhores pessoas, só que a pessoa não entende isso, acha que o pastor é o que eu falo, assim, só se eu não ganhar uma mulher, não assim para ser pastor não, porque para aguentar o que o pastor passa, o cara tem que ser um super-homem mesmo, o cara tem que querer, tem que gostar. Palhaçada. Eu falo pastor, você para mim ser pastor, salário de 30 mil, já falei com ele. Quer que eu seja pastor, salário de 30 mil, no mínimo. Vamos voltar. Mas isso aí é palhaçada de pastor. O pastor não passa nada disso, não. Nem um vento. Uma brisa no máximo. Se a gente for Fabinho, então a gente passa só. Uma brisa. Vamos lá, no sentido messiânico, em certo sentido, homens como Davi ostentaram o título de filho de Deus, mas esta designação aparece em passagens de conteúdo messiânico, ou seja, eram passagens que, embora se referissem à aliança de Deus com Davi, apontavam, porém, para o seu sucessor futuro, Cristo, Senhor. Este termo reflete pelo menos 3 fatos a respeito de Jesus: divindade, exaltação e soberania. Deidade. Quando Jesus faz referência ao Salmo 110, proferido por Davi, deixa bem claro que o título Senhor ali, utilizado, ia bem além de mera monarquia humana. Vamos aí ver Salmos de número 110, para a gente entender o que Davi estava falando. Salmo de número 110. Quantos acharam? Pode ler. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha teu inimigo no escape. Os céus de 10. Então disse o meu Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor. Aqui no hebraico Iê, Yeoa, né? Ou Yahweh. Aqui é a primeira. Disse o Senhor ao meu Senhor. Esse Senhor aqui é também ou seja, disse o Senhor ao meu Senhor. Aqui está falando Pai e alguém semelhante a Ele mesmo. Então quem é semelhante a Ele mesmo? Filho. Então Davi está falando assim, ó, disse Yahweh ao Ador, né? Aqui também refere ao termo Kyrios, né? Que no grego é Senhor também. Então disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Imagina agora a mente de Davi, ouvindo aquilo, disse o Senhor ao meu Senhor. Caramba, são 2 deuses? Claro que não, né? Como a gente estudou lá, Adonai Elohim, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Echad é uma pessoa da mesma substância, né? Está fugindo aqui agora a questão, a unidade composta, ou seja, Echad, né? Que está no plural, a palavra Echad é no plural. Então imagina que está dizendo assim, ó, diz o Senhor ao meu Senhor. 2 deuses? Não, mas agora imagina, não sei se foi visão, não sei se foi, mas ele viu. Agora imagina isso aqui. Então o que está acontecendo aqui foi isso, no sentido messiânico. Deus falando assim, ó, assenta-te à minha direita, até que eu ponha por escável os inimigos do seu pé. Aqui ele está se referindo, sabe ao quê? Ó lá.
Sion, fugir da escola. Ao milênio. Porque Cristo só vai reinar quando Deus colocar o quê? Todos os inimigos por descanso do pé do nosso Senhor. Então, aqui, ó, assenta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos por escada dos seus pés. Aqui Davi está vendo, sabe o quê? O milênio. Ele está olhando lá para frente. Então, Ele vai ser escatológico. Escatológico. Acaba que é escatológico. Né? Salmo, se eu não me engano, 24, os anjos falam assim, levantai, ó portas eternas, levantai a cabeça das vossas moradas, que entrará o Rei da Glória. Os anjos, quem é este Rei da Glória? Né? Os comentários teológicos aceitam, né? Não afirmam, aceitam que aquilo dali foi na entrada triunfal de Cristo nos céus, porque Cristo era um mistério, ele era apenas o quê? A palavra. Tinha a formalidade teofânica dele, como Josué 6, que vão perguntar qual é o teu nome? Visto que meu nome é maravilhoso. Pergunta também Manoá, que é o pai de Sansão, pergunta qual é o seu nome? Por que pergunta o meu nome? Segunda vez, visto que é maravilhoso. Então, os comentários aceitam o seguinte, que quando Cristo chegou nos céus para se apresentar, os anjos tiveram aquela impressão. Né? Por que eu falo que é um comentário e não uma afirmação? Porque os anjos serviram Jesus no deserto, em Mateus capítulo 4. Então eles sabiam que era Jesus. Ali era uma proclamação, como se fosse a vitória triunfal de Cristo. Tá bom? A gente não pode pegar um comentário e talvez pregar. É um comentário, porque senão a gente pode cair na mesma perigo da cabala. A gente escrever comentários e dá mais ouvidos para comentários do que para a própria palavra está falando ou afirmando. Vamos lá. Soberania. Este título mostra o domínio efetivo sobre tudo. Hoje, este domínio é voluntário. Futuramente, será reconhecido por todos os seres conscientes do universo. Vamos abrir em Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11. Tem um hino escatológico que vários nos ensinam lá na igreja, que é: ouçam de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor, ouçam um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouçam todos os povos que o novo rei surgiu, impérios reconhecem que sua destra reinará. Deus, isso é escatológico. Hoje é voluntário você reconhecer a soberania de Cristo. Estou falando para a humanidade. Não estou falando assim para nós servos, mas isso aí vai ser imposto. Quantos acharam? Pode ler? Filipenses 2? Filipenses 2, 10 e 11. Ou seja, hoje a pessoa reconhece ou não. Eu sei que Jesus é Deus, mas não pode reconhecer como ato que Ele é meu Senhor, mas um dia isso vai ser imposto toda a humanidade. Vão ter que reconhecer que Ele é o Senhor. Vamos aí para o capítulo 2. O Deus, Filho e sua divindade. Jesus é Deus, temos consciência da sublimidade dessa afirmação. Dizer que foi o próprio Deus que andou entre os homens, morreu na cruz, ressuscitou e subiu aos céus, é um fato grandioso demais para a mente humana. Mas as Escrituras Sagradas, única fonte inspirada e infalível para este assunto, assim nos revela. Logo, crer nas Escrituras Sagradas significa crer na divindade de Cristo. A doutrina da divindade de Cristo não é baseada em um ou poucos versículos isolados, é alicerçada em toda a Bíblia. Entre as várias provas das Escrituras referentes a esta doutrina, destacamos 5: Cristo em relação ao tempo, Cristo em relação à criação, passagens paralelas do Antigo e do Novo Testamento, atributos da natureza de Cristo,
declarações bíblicas explícitas. Cristo no tempo, porque um menino nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome será Pai da eternidade, né? E coisa que nós vemos. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante a Filho de Deus, que permanece sacerdote para sempre. Ali o escritor de Hebreus está comparando o sacerdócio de Cristo com o sacerdócio de Melquisedeque, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. Houve um tempo em que nada existia, além de estrelas e universo, mas também um mundo invisível, isto é, todo o exército de anjos com suas hierarquias e poderes. Antes do primeiro ser angélico ser criado, Deus já era em sua essência trina. E isto mostra que o Filho não foi uma criação, pois antes que ele se pusesse a criar, só havia o nada, vazio, vapor, do jeito que assim você quiser chamar. Nem mesmo o que chamamos tempo pode ser dado como existente. Ele é o Pai, que deu origem à eternidade. Ele é antes dos tempos e dos séculos, ou os tempos eternos. Ele não tem princípio de dias e é chamado Deus bendito eternamente. Vemos a confissão de Tomé. Quando Tomé, nosso Senhor, se apresenta para seguir Tomé, pega nas minhas mãos, toca no meu lado. Olha a confissão de Tomé: Senhor meu, Kyrios meu e Deus meu. Olha só o que Tomé nos ensina. Que ele não quer ser primeiro Deus nas nossas vidas, porque Deus ele é. Ele quer ser o quê? Senhor, Kyrios, comandar. Tomé você se ajoelha, não sei do jeito que ele vai falar, mas eu creio que toda atitude de rendição na presença de um rei soberano é se ajoelhar, né? Talvez se ajoelhou e falou assim, ó, Senhor meu e Deus meu. Ali ele professou, e tu é o meu Senhor e tu és o meu Deus, né? Vamos lá. A expressão bíblica antes dos tempos, dos séculos, mostra um período muito longínquo e já que Cristo existia, planejando com o Pai e o Espírito os rumores do universo. Quando lemos, passamos o homem à nossa imagem, percebemos que a criação foi planejada por Deus antes de ser executada. Vê que este Deus criado tinha pelo menos outro ao seu lado, pois com o outro se comunica antes de criar a coroa da criação, isto é, o homem. E este outro trabalham em harmonia com ele. Note que isso foi dito: faça o homem, como falando a um anjo subordinado. Nem foi dito: faremos o homem, como uma ordem já decidida, mas foi um plano em harmonia. Façamos. E este outro tinha a mesma imagem, pois não disse, façamos a minha imagem, mas a nossa imagem. Logo, o início da existência de qualquer coisa não partiu apenas do Pai, mas de toda a divindade. Sendo assim, Cristo fez parte dessa decisão de criação de todas as coisas. Vamos dizer aqui, Cristo vamos dizer que essa daqui é a linha do tempo. Ele criou o tempo, só que ele não está condicionado ao tempo. Ele não está condicionado, ele está acima do tempo. O tempo que nós denominamos para nós é Cronos. E o tempo dele, Kairos. Pedro fala, né? Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Mas só que para ele,
se fixar, entre aspas, no tempo, aí ele passou a fazer parte do quê? Do tempo. E a humanidade reconheceu isso como? Antes de Cristo, depois de Cristo. Mas ele nunca foi condicionado ao tempo. Tem uma passagem, eu acho, deixa eu ver aqui. Jesus pediu 70 depois de Cristo a entrada de Roma em Jerusalém. Calma aí. Deixa eu ver se isso aqui. Para eu passar para vocês, às vezes é tão princípio na minha cabeça que eu acabo esquecendo. 10, eu acho que é Mateus 24. Aí, vamos lá. Quem tiver no telhado não desça, quem tiver no campo não volte. Isso. Mateus 24, 17, viu? Portanto, Mateus 24, 15, começa assim, ó. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação de que foi o profeta Daniel está no lugar santo, querer entenda. Aqui, ele está falando de escatologia. Vamos botar escada. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás da buscar suas roupas. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem na vida X. Olhai para que a vossa fome não aconteça no inverno e no sábado. Aqui ele também está falando da escatologia, mas aqui ele também está falando do ano 70 depois de Cristo, quando ele entra em Jerusalém. Então ele está olhando aqui, ó, ele está olhando o futuro, mas está olhando algo também muito próximo. Isso nós chamamos de meu Deus. Eu até um negócio para mim escrever. Tá, uma perspectiva profética. Ou seja, o que é a perspectiva profética? Ele está olhando aqui. Muitos chamam isso, por isso que aqui dentro desse texto existe a escatologia preterista. É uma escatologia que eu estudei, mas é muito fraca. Ela crê que tudo que é escatológico foi cumprido aqui. Então hoje o que a gente está fazendo aqui? Agora a menina falou assim, eu acho que Cristo já voltou e deixou a gente aqui. Aí eu falei assim, pô, então até tá legal. Cadê o anticristo? Já passou mais de 7 anos. Então a volta de Cristo não foi tão ruim assim, né? Não tem nenhum demônio no ar, não tem nada. Anticristo, eu acho que o Lula já meteu. Meu Deus. Mas aqui, tá vendo? Isso aqui é escatologia preterista. Nós chamamos isso de perspectiva profética. Ele está olhando para escatologicamente, porque na guerra do Armagedon, não, nem Armagedon, antes de Cristo voltar, as nações vão se virar contra Israel, vão invadir Israel, eles vão ter que subir o Monte das Oliveiras e clamar, Cristo descerá e vai fulminar. Quem é o mudador que viu? Aqui de Nova Iguaçu. Aqui de Nova Iguaçu. Porque a gente só tem o complexo de Israel ali também. O pessoal vai vir lá pra cá. Já viu? Vai sair da vida. Agora tem esse daqui. Os caras estão bíblicos, né? O tráfico de Satanás está mais bíblico do que muito crente que está lá. Está lá a palavra. Então, gente, aqui nós chamamos de perspectiva profética. Ele está olhando para cá, mas ao mesmo tempo, isso aqui está falando de 70 antes de Cristo. Então, ele não é condicionado ao tempo, mas para ele entrar no tempo, ele não se sujeitou
vamos dizer assim, vamos usar uma palavra antropopática, né? Como se Deus estivesse se limitando. Ele entrou na história para poder fazer parte da história, mas ele não é sujeito à história. Isso nós estamos lá. Isso é transcendência. É transcendente. Ele entra, não faz parte. Aonde uma criança numa barriga vai fazer autossaltagem, naturalmente? Não existe. Mas ele fez. Já quebrou já os conceitos da ciência. Aonde que um mestre rabínico, tá? As pessoas falam, Jesus não tinha teologia. Gente, isso é argumento para, desculpa, para criança. Porque para os judeus, para você ver, que nenhum fariseu falava que ele era mestre. A guerra deles com Jesus era, tu não tem autoridade para perdoar pecado, meu camarada. Mas em nenhum momento o fariseu retrucando que ele não era mestre. Então ele era de uma escola rabínica. Na verdade, chamava de rabino. João Batista era mestre. Ele era criado. Os essênios, antigamente, eram igual os crentes de restauração de hoje. Que botavam no pão, os essênios fugiam para o deserto, porque quando veio a helenização, que é a cultura grega entrando, eles fugiram para o deserto para não se contaminarem. Eu falo que são a restauração, e os crentes de restauração olham para a gente, mas a gente é crente, né? Mas você não vê os saduceus dos fariseus falando que João também não era mestre. Então, a guerra deles é porque tu não tem autoridade. Então ele vem, ele criança, feto, vamos dizer assim. Ele coloca uma criança que é João Batista para sentar na barriga da mãe. Ele, 12 anos, está dando trabalho para os mestres, 12 anos, debatendo. Aí Maria falou assim: meu filho, por que você está fazendo a mãe? Eu estou cuidando das coisas do meu pai. Eu estou aqui, então, 12 anos. Cresce aos 30, né? Você vê que transforma água em vinho, já foi contra a ciência. Então, para uma. Cara, tem como fazer isso, mas teria que controlar muitos os átomos, que para a ciência é impossível. A ciência considera que é possível, mas teria que ter uma manipulação dos átomos de uma tal forma perfeita que desse para transformar água em vinho. E quem fez isso sem depender da ciência? Cristo. Ele pega um mar revolto e faz tapete para ele passear. Quem faz isso? Cristo. Então, ele que não foi sujeito ao tempo, se sujeitou ao tempo para fazer parte da história, mas ele não é sujeito à história, porque quando ele quiser, ele pode intervir na história. Prazer, esse é Cristo. Estão conseguindo pegar? Então, oi? Difícil, né? Mas isso aqui, ensinar isso aqui nas igrejas, muitos não querem. Sabe o que eles querem fazer? Levanta a tua mão aí que eu vou profetizar. Pega. O Odaí já entendeu. Que é isso, meu irmão? Aí quando tu vai ensinar quem... eu gosto um pouco. Aí quando tu vai ensinar quem é Cristo, meu irmão, é que na verdade você é o plano da salvação. Quando um amigo meu me indagar essas coisas, como é que não acreditava em Deus? Como é que eu falei, cara, eu já ouvi idiota. Deus não adiantava dois pés no peito e falar que Deus era mais um, né? No meio dele, então, isso aí é o plano da salvação, né? Porque ele foi entrando na história tudo gradativamente para a gente entender como funciona, para a gente entender quem é Deus na nossa vida. Estou errado? Não. Ó, antes do mundo ser mundo, os continentes aqui, antes de Adão pecar, antes da plenitude dos tempos, o Cordeiro já estava do lado. Já estava. Então assim, É a plenitude, né? É a plenitude. Por que Paulo fala plenitude dos tempos? Porque isso aqui vamos partir para a história. Porque Roma fez as estradas mais complexas da época. Existia a questão, vamos dizer, uma globalização da cultura, segurança, a água para todos, vamos dizer assim, os aquedutos. Ou seja, a plenitude dos tempos. Roma era hoje praticamente, parece ambiguidade por falar,
é a Europa. E Roma era a Europa. Mas era top, por isso que a plenitude dos tempos, porque todo mundo estava centralizado em quê? No Roma. Quando Paulo ele falou assim, ó, foi-me dada uma oportunidade ímpar de pregar o Evangelho, aí lá no final, se eu não me engano, de Romanos, ele falou assim, ó, e a guarda pretoriana vos salva. Ele estava preso, meu irmão. A guarda pretoriana, se eu não me engano, eram 140 soldados presos a Paulo. Paulo estava aqui, ó, 140 soldados. Tinha turnos, ou seja, vocês estão aqui e não podem sair. Então, Jesus é bom, Jesus liberta, Jesus batiza, Jesus pode fazer isso. E os soldados não podem sair dali nem quando mandar ele calar a boca. Aí muda-se o turno. Está ali a guarda pretoriana. Então, ou seja, o mundo estava em Roma. Por isso que ele fala assim, ó, os da casa de César vos salvam. Está falando dos romanos dentro da casa de César. Então, assim, por isso que é chamado de ele se manifestou na plenitude dos tempos. Era seguro você ir de uma cidade para outra. Não que alguém queria soltar Jesus, mas assim, a cultura toda estava em Roma. Coisa que os medos não conseguiram, Medo Persa não conseguiram, Babilônia não conseguiu, Alexandre o Grande, aquele rapaz mastro, né? Mastro, não conseguiu, e só quem conseguiu esse feito foi Roma. Então, por isso que é chamado de a plenitude dos tempos. Então, Deus fez tudo da maneira certa, desceu, interviu na história do homem, tá, gente? Eu coloco aspas, porque ele não é sujeito ao tempo. Se sujeitou ao tempo dos homens, porque saiu da eternidade para vir para cá, se sujeitou ao tempo dos homens, fez parte da história, mas não ficou sujeito à história e voltou. E um dia ele vai intervir aonde? Na história, novamente. É complicado? É complicado, mas esse é o Cristo que nós servimos. 2. Cristo é a criação. Com respeito a Cristo e a criação, a Bíblia afirma 4 coisas. Todas as coisas foram feitas por Deus. João 3. Todas as coisas foram criadas nele. Colossenses 1,16. Porque nele está a plenitude, né? Todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1,17. Todas as coisas foram criadas para ele. Colossenses 1,16. Hebreus 1,2. Vamos abrir aí em Colossenses capítulo 1, versículo 15, né? Vamos até o 17. Esse texto eu gosto muito dele. Paulo, ele... Colossenses o quê? 1,15. Vamos começar no 15. Paulo, ele apresenta para os nossos irmãos colossos um Cristo lindo. Paulo, ele fala que ele é a imagem do Deus invisível. Então, a pessoa que está muito inspirada por Deus para escrever isso, né? Quem achou, pode ler. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Portanto, nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. 18 que é bonito também. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que tenha absolutamente tudo tenha a supremacia. O 19 a gente encerra, porque foi do agrado, né? Pode falar. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Ou seja, tudo está em Cristo.
Isso aqui está nele, porque tudo foi criado através da palavra dele. Nós estamos nele, nós somos dele. O ateu é dele, tudo é dele. Então, por isso que nas nossas igrejas, ele tem que ser o centro. Ele tem que ser o centro. Cristocentricidade, cristocêntrico, porque se não for nele, meu irmão, nem adianta dar murro em ponta de faca. Então, a plenitude, olha aqui qual fala assim, ele é a imagem do Deus invisível. Aí está Filipe lá. Vamos supor um tempo, está 2 anos e 8 meses com Cristo, antes da crucificação. Jesus, então, pô, o Senhor é top, o Senhor é show de bola. Jesus, rapaz, que o Senhor andando lá pelas águas, hein? Mas é o seguinte, mostra-nos o Pai. Olha o que Jesus vai falar. Eu estou há tanto tempo convosco, vocês falam, mostra-nos o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Por isso que Paulo fala, ele é a imagem do Deus invisível. Quer conhecer Deus? Olha para Cristo. Sabe que eu estou, o Pai está aí, a pericorese, né? A coexistência do Pai, do Filho, do Filho no Espírito. Assim, vamos saber, nós que eu estou no Pai e o Pai está em mim. E sabe quem relata isso? O Evangelho de João. Vamos lá. Todas as coisas foram criadas por Ele. Sabemos que é algo espantoso, mas aquele carpinteiro de Nazaré, filho de Maria, que morreu crucificado no Gólgota, era o Criador do universo. E por ter se identificado tanto com suas criaturas, não foi reconhecido por ela. Mas a Bíblia afirma, ela estava no mundo e o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu. Esta criação, como já dissemos, inclui o mundo espiritual. Exemplo, eu vou fazer uma licença poética aqui para nós. Jesus veio para os seus rejeitaram e o mundo não conheceu Jesus. Quero fazer uma licença poética para nós. E às vezes a gente fica se autoproclamando, né? E a gente, quando eu falo a gente, não estou falando que não dá, estou falando nós como igreja. Eu sou servo leal ao Senhor Jesus. Aleluia. Ninguém me reconhece na igreja. Eu oro, eu jejuo, eu planto bananeira fumando com anjo na escada. Ai, eu sou tão bom. Por que eu estou passando por isso? Vamos ler lá em Lucas 17, versículo 10. É a chamada autopiedade. O mundo não conheceu a Cristo, mas ele não ficou se doendo. Ele não ficou, ai, ó céus, ó vida, meu irmão. Eu sei porque eu vim, eu sei quem eu sou. Então não é o terceiro que vai mudar quem eu sou. Quem achou Lucas 17:10? Assim também pode, como fizeste, que Deus te mandar dizer, não sermos de Deus, que fizemos somente o que Deus deveria fazer. Não, lê de novo. Vai ler mais alto. Assim também pode, como fizeste, que Deus te mandar dizer, somos servos de Deus, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Vira para o teu irmão aí do teu lado e fala assim, ó, você é um inútil. Inútil! Então, não fez nada. E ó, quando fizer tudo que for mandado, dizer, somos servos, e tem gente que nem faz. E quer glória. Então, não somos servo fiel, não. Nós somos inúteis. Acho que está orando, está fazendo muito. Acho que está jejuando, está fazendo muito. Está evangelizando? Eu sou o cara. Inútil, isso foi mandado. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, toda criatura. Não quero fazer. Então faça. Aí cai Pedro, 2 Pedro 2, 19, 20. Depois de ter conhecido o evangelho, se desviaram, se tomando a mesma responsabilidade, tornou seu último estado pior do que o primeiro, melhor, disponível de conhecer o evangelho, do que conhecer se desviar. Diz o provérbio: a porca lavada botou a lã e o cão
próprio nome. Aí Paulo fala, ai de mim se eu não pregar o evangelho, porque isso já foi imposto. Rapaz, isso aí já bateu na minha cara aqui. Então diga para os irmãos, seu inútil! Não é nada. Então assim, o mundo não conheceu ele, mas ele não parou com a missão dele. Então a gente não tem aqui para ficar buscando reconhecimento, porque a gente canta, prega, faz, ora, jejua, expulsa demônio. Somos servos inúteis. Aí meu pastor, eu volto só um pouco na palavra, o cara quer pregar sobre os bens materiais aí. Esse é um prega, não é para a igreja. Não. Prega lá que o cara vai receber isso, vai ser assim, tal. Mas ele diz assim, ó, tem uma ordem imperativa aí, cara. E aí botou todo mundo. Se não for, não fizer, mas o cara não prega esse evangelho. É porque esse evangelho não é atrativo. Esse evangelho é atrativo para a gente que quer recorrer aos pés do Senhor. Existem nas igrejas duas classes, né? As que adoram as mãos do Senhor, que é o famoso MD. MD é o que? Me dá. E o que adoram o quê? Os pés, que é o famoso Teó, que é toma. Maria, quando ela quebrou os pés e teve todos os pés, ela não estava querendo, ela estava entregando. Então aqui a gente sempre vai encontrar o MD, ou seja, Senhor me dá, e vamos encontrar os que adoram os pés. Porque quem adora as mãos quer receber, quem adora os pés quer entregar. Então assim, esse evangelho não é atrativo para pessoas que só querem bênçãos. Esse evangelho é atrativo para nós, que sabe de onde o Senhor nos tirou, temos uma mente que Ele não vem aqui para nos dar carro, caso embora Ele possa dar. Boa, a Bíblia Santana causou uma confusão com isso, né? Na beira da praia. Morava na beira da praia. Queria fazer uma mesa. A mesa era criada, na cadeira, toma! Quanto tempo o carpinteiro demora? Como 6 meses, Jesus não. Em um dia eu vou fazer. O cara chegou no nível tão elevado que você vai começar a inventar agora. Eles inventarem, né? Tem um pastor que fala que às vezes por isso que não dá para você identificar as pessoas que estão na igreja. Você vai pegar duas pessoas que oram, que louvam, igual que faz junto, mas aí você vai pegar e vai fazer uma pergunta para ela. Por que você vem na igreja? Na igreja, porque senão Deus pode ficar chateado. Por que você dá dízimo? Eu dou dízimo para o meu morador. Por que você vai? Então, como ele tem uma explicação, uma das pessoas, as duas adoram igual, aparentemente, visivelmente. Mas ela tem uma explicação por quê? Que se ela não fizer, ela sofre uma sanção. E a outra, ela já é assim, por que você dizia? Porque Deus já me deu tudo. Deus já faz tudo, isso é o mínimo que eu posso fazer. Por que você adora? Porque ele é meu pai. Então, assim, a explicação da mesma pessoa que está dizendo da igreja são diferentes. Uma por medo e a outra por adoração mesmo, por querer, igual você está falando aí. MD, né? Me dá, uma está entregando porque ela entende que sem Deus ela não é nada. Ela tem que buscar primeiro o reino de Deus para ela ter tudo. Tudo que eu falo não é que os pastores pregam de prosperidade. Mas ela está ali entregando porque ela sabe que sem Deus ela não é nada. E ela já está convicta ali no que ela quer. A outra não, a outra é por medo. Vou dizimar por medo, porque senão eu vou perder. Eu vou orar, porque se eu não orar, Deus pode ficar chateadinho comigo. Eu vou fazer isso. Isso aí tudo tem a ver com a liderança. A liderança nos ensina quem é Cristo. Sabe um dia que eu vou usar essa palavra, porque só no teólogos, tá? Isso é um universo família do teólogo. Quando eu estou conversando com uma pessoa que é teologia, eu disse, irmão, se Deus tiver que te abençoar, você cagando no vaso, Ele vai te abençoar. Ele vai pensar você vir 7, quinta-feira, no milagre, 7, porque a Bíblia fala que enquanto a gente dorme, quem trabalha por nós? Ele trabalha por nós. Então, não tem um porquê. O nosso Deus, Ele é tão grande. Salmo 113, para a gente continuar aqui, vamos ver Salmos de número 113, versículo 5 e
6. Pode ler aí, minha senhora. Louvai ao Senhor. Louvai, servo do Senhor. Não, Salmo 113, 113. versículo 5, 5, 6. Não ver? Tá? Não ver? É. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Ou seja, céus e terra. A terra, quando quer olhar para o céu, faz o quê? Olha para cima. O céu olha para baixo. E Deus, quando quer olhar tudo, Ele olha de cima. Estão conseguindo entender? O céu olha para a terra. Anjos. A terra olha para cima. Vamos olhar para o céu. E Deus, quando quer olhar tudo, Ele se inclina. Ou seja, Deus está acima. Só que a inclusão não foi. Se não me engano, é Abacuque ou não, fala que as nuvens são como os seus pés. Então, assim, o nosso Deus é grande. Claro que existe o antropomorfismo, o antropopatismo, que ele se diminui para que nós possamos entender, mas isso vem da parte dele. Nós não podemos diminuir Deus, gente. E o que acontece é que as pessoas diminuem Deus, diminuem Cristo, porque assim, Deus é Espírito, amém? Espírito tem mão, tem pé, tem nariz, tem olhos, Espírito. Mas ele fala, eu tenho olhos que vejo, outro fala, ele ouve. Mas por que ele faz isso? Ele se diminui para que possamos entender, porque o pecado nos tira muita coisa, ainda mais a compreensão do divino Deus. Então ele se diminui, nós não podemos diminuir. Então, isso tudo acontece nas igrejas porque tem pastores que não conhecem Deus. Exemplo, eu falo isso conhecido de causa que eu conheço esse homem aqui há tempo. Então, mais ou menos assim, o que poxa, desde 2019, antes, os 8. Então, eu sei, tá? Vamos tirar aqui a nomenclatura, pastor. Eu sei quem é Renato. Mas como é que eu vou falar para o Renato se eu não sei quem é Renato? Eu vou falar que o Renato é um cara radical, é um cara disso. Eu vou falar as qualidades do Renato, isso de fora. Mas quando eu sei quem é o Renato, que é marido da Daniele, que é o pai da Giovana, aí eu estou dentro do contexto do Renato. Tem pastores que só é igual o Jó. Antes eu só te conheci de ouvir. Aí falam de um Deus que só cura câncer, cura isso, cura aquilo, devolve amante, isso, aquilo tudo, casas homossexuais, um Deus que é amor, um Deus que isso. Mas se conhecer Cristo, por isso, gente, eu falo que quanto mais a pessoa ora a Deus, jejua, se consagra, ela não fica prepotente, ela se sente um nojo, porque ela vê a santidade de Deus e é constrangida pela santidade dele. Então, como é que eu vou falar de um Deus que eu não conheço? De um Cristo que eu não conheço? Então, entra-se aqui o famoso pragmatismo, juntamente com o legalismo. O que é o pragmatismo? Eu faço aquilo que dá certo, mas nem tudo aquilo que dá certo é o certo. E o que é o legalismo? Minha irmã, Deus está mandando você a subir naquele monte, correr naquele monte. Se você subir, você vai receber vitória. Olha, 7 quinta-feira do despertar do Senhor, vai ter um desatar de Deus. Se tu não vir, não tem bênção. Pragmatismo e legalismo trabalhando nas igrejas. Então, eu ofereço um Cristo abstrato que não existe, só na minha cabeça. Aí, sabe o que eu faço? Eu pego esse Cristo de amor e boto eles para aceitarem a proposta que Cristo recusou no deserto, que é Mateus capítulo 4, que era os reinos desse mundo. Quem prometeu o reino não foi
Cristo no mundo. Quem prometeu isso foi Satanás. Então eu abro uma igreja, prego um Cristo pragmático e totalmente legalista, e posso falar uma coisa? Vai lotar. Lota. Mas nem tudo que dá certo não é possível. Então, por que isso tudo acontece? Porque poucos conhecem o Cristo na sua essência. Aí vem para o culto, pensando, hoje vou receber uma palavra de vitória. Aí vem o pastor, você é, eu esqueci a palavra aqui que eu acabei de falar em Lucas 17:10, você é inútil. Essa palavra, aí no João 6, essa palavra é dura demais. Quem pode receber? Aí vai embora frustrado. Eu pensei que aquela noite ia ser uma noite para despertar. E pô, rapaz, tem pessoas que se João Batista fosse o pastor, não congregaria não, meu irmão. Tem pessoas, quase ninguém, né? Quase ninguém. Porque Ainda iria pegar essas igrejas que estão explodindo por causa dessa questão pragmática, meu irmão ia chegar e falar assim, a igreja fracassada aqui, dá um João ali. eles não têm Deus. Gente, sabe uma coisa que me chama muita atenção? Correção dói, né? Hã? Correção dói, né? Dói. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Toda correção de início, ela gera tristeza, mas depois amadurecimento. Sabe uma coisa que me chama atenção? Os profetas de hoje, eles fazem milagres? Fazem. Porque até os magos lá do Egito também não faziam, né? Moisés transformava em cobras, também transformava. Então assim, eles prometem coisas, né? Aí quando você pega um pastor, vamos lá, agora eu vou usar aqui, 2 chatos como nós dois, aí fala, não, ele não é profeta não. Mas João Batista fez algum milagre? Mas milagre fez? Ele não curou nenhuma dor de cabeça. Mas Jesus não falou que ele era o maior dos profetas? O profeta é aquele que prega a palavra, meu irmão, que proclama a palavra. É que a gente acha que o profeta vai rodopiar, girar, saltar, dar mortal, é o som do pica-pau, vai subir na pilastra, vai. Meu irmão, não é nada disso. O João Batista não curou uma dor de cabeça e foi considerado por Cristo o maior profeta. É que o pragmatismo afetou muitos de nós e o legalismo. Então nós achamos que só as missionárias do Coque são mulheres de Deus. Nós achamos que só quem anda tapeado são mãos de Deus. Porque o pragmatismo e o legalismo já nos afetou. E a gente às vezes não percebe. A gente todo englobando a gente também, tá? Porque se isso estiver em mim, e Deus quebra esse ídolo que há em nós. Nós estamos aqui no processo de santificação, para nós sermos amadurecidos. Então, como é que eu vou oferecer um Cristo? Oferecer não, porque não é mercadoria. Como é que eu vou apresentar um Cristo que eu não conheço? Então fica aí atento. Vamos lá. Vamos lá no final. Não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Isto é infinitude, logo o universo é permeável em toda a sua extensão, como o ser de Cristo, mas ainda é mais do que isso. Embora o Senhor Jesus enche os limites do universo, ele os trespassa, de modo que não é o universo que contém Deus, antes é Deus que contém o universo. Não é que Deus esteja no mundo, mas o mundo é que está em Deus. Aí as pessoas pensam, mas o mundo jaz no maligno. O mundo o sistema jaz no maligno. Mas tudo que há na terra é de Deus. Iemanjá, mãe das águas salgadas, Oxum, não sei, mãe das águas doces, Oxóssi das matas, é dono de tudo. Não. Ele é dono dos céus, ele é o dono da terra. Falam que o Deus Brahma, né, que é o Deus supremo hindu, é o Deus dos céus. Mentira do diabo. Ele que tem todo o poder, toda a detenção. Então assim, o mundo está nele. Não é o mundo, o sistema também. Mas só que não fala assim, o sistema, o mundo já é de maligno, está falando do sistema, o gênero de corrupção. Vamos lá. Ele não é contido, ele contém. É este o sentido, foi criado nele. Embora o universo seja considerado infinito, ainda assim não está fora da abrangência da natureza infinita de Cristo.
Ele é o que preenche tudo em todas as coisas. Sim, preenche tudo. E ainda vai mais além. Pois os céus não podem conter. 1 Samuel 8:27. Assim, o Criador que fez todas as coisas, criou tudo dentro da sua infinitude. Portanto, nada está fora da sua natureza. Ou seja, tudo fora criada nele. Todas as coisas subsistem por ele. Quando olhamos o universo, vemos uma máquina espantosa. São milhares de estrelas de tamanhos diferentes que se mantêm fixas no firmamento. É a Terra que faz o giro milenar ao redor do Sol. É a vida em suas múltiplas formas que se apresentam todos os dias. Nas flores que nascem, nos animais que se multiplicam, na vegetação que seca e torna a renascer e etc. Será que existe um poder, uma força que faz todas estas coisas, que faz que todas estas coisas mantenham o seu curso e nunca parem? Porque a vida não para de se multiplicar no universo, de se mover, né? A Bíblia diz que, a NASA, assim, você fala que o universo está em constante crescimento, expansão, né? E eles até afirmam, estou tentando ver como versículo aqui, e eles afirmam que existe a chamada borda do universo, né? Assim, ninguém chegou até a borda do universo, mas eu creio que o Senhor sabe, né, da borda desse universo. Deixa eu ver aqui um versículo aqui, só para complementar aqui. Salmos, número 147, versículo 4, tá? Você pode anotar aí na sua Bíblia, deixa eu abrir aqui e ler rapidinho. Salmo 147, 4, diz assim: conta o número das estrelas e nomeias cada uma. Em algumas versões vai estar escrita que Deus chama cada uma pelo nome, né? Então assim, esse é o Deus que nós servimos, né? Foi divulgada na NASA uma imagem da onde são formadas as estrelas, né? A coluna do universo, um negócio assim. É uma imagem muito bonita, que as estrelas vêm dali, eles conseguiram captar, né, essa imagem. Quantas estrelas tem, eu não sei, mas existem muitas estrelas, né? E o Senhor, Ele chama cada uma pelo nome. Na minha adolescência, tá? Não estou falando agora aqui na juventude, barra velhice, ou velhice, barra ancião, estou falando assim, quando eu li esse versículo pela primeira vez, eu falei assim, rapaz, então quer dizer que a estrela cadente é Deus que está chamando? Não sabia, né? Mas na verdade depois eu descobri que a estrela cadente na verdade é um meteoro, né? É um meteoro que passa. Mas aí eu me lembro que na adolescência eu pensava, então quando eu vi a estrela cadente, então é o Senhor que está chamando essa estrela, né? Só que o chamar ali é nomear, né? Então esse é o nosso Deus, né? Talvez a gente fui num lugar que o cara falou assim, não, porque hoje, dia 23 de agosto, completa-se 12 anos que nós demos o nosso primeiro beijo, né, meu amor? Aí eu, caraca. Aí o pastor estava do lado assim, na convenção, não complica a gente não. Ou seja, estou falando que a gente tem a questão de esquecer, mas Deus não se esquece. Ele nomeia, a gente pode ser pelo que é uma amnésia, é uma doença, eu acho que é algo imune, né? Alzheimer, né? Mas o nosso Deus não, ele não pode ser pego por isso. Então, aqui está mostrando a grandeza do nosso Deus. Deixa eu ver qual é isso aqui. Ih, rapaz, passou muito rápido, meu Deus. Alguém já caneta aí para me prestar? Aqui, obrigado, Senhor Deus. Rapaz, Coisa boa, né? Vai beber todo, vai vigiar, todo dia, vigia. Obrigado. Então, assim,
adequado, né, pastor Rafa? Então, assim, meus irmãos, Cristo ele sempre vai ser além do que nós pensamos, imaginamos. Ele é soberano, ele é absoluto. Não vamos procurar sempre desmistificar Cristo das pessoas. Quando achar que elas têm que ter espaço para se chegar até Cristo, quando acharem que Cristo não me perdoa, porque quem mistificou Cristo fomos nós, né? Dá espaço para chegar até Cristo. Gente, o Senhor é simples. Exemplo, tinha uma missionária lá na igreja, e um dia eu tive que explicar para ela, vamos ver aqui, tem café, por favor. Calma aí. Peguei esse café aqui. Tem pessoas que dizem assim, Senhor Deus, graças do Pai, nós te entregamos esse café e apresentamos ele. Ao ingerir esse café, não deixe que ele cause em mim, Pai, mácula, febre, hemorroida, Senhor Deus, diarreia, mas que seja para a glória e honra do teu nome, Senhor. Que toda obra de macumbaria, feitiçaria, banda candomblé, seja quebrada em nome de Jesus. Aí Cristo, quando pegava o alimento, sabe o que ele fazia? Graças. A gente quer ser mais santo que Cristo. Quer mesmo? E pegando o alimento, pegou pão, pegou peixe, rendeu, graças. Aí teve uma missionária, pastor, olha aí pela mesa. Aí eu, vamos lá, Senhor Deus, tomamos esses alimentos em tuas mãos, obrigado. Aí ela se deu assim, que isso? É a oração mais simples que ele já fez pela mesa, uma mesa de consagração, né? Aí depois eu falei para ela assim, se ela se desligou de lá, foi uma igreja mais perto da casa dela, assim, Cristo é simples. Nós que complicamos ele. Existe uma música do Tati que fala assim, é fácil demais viver em paz. A gente é que complica tudo, meu irmão. As vãs repetições. Os fariseus falam assim, os teus discípulos não estão lavando a mão, as tradições, eles vão contaminar, não é o que entra, é o que sai. Pegou um alimento, não vai ser pecado, claro, também não vai ser pecado se tu quiser fazer essa oração extensa, mas Cristo é sempre pega assim, muito obrigado. E toma, come, e aí vai, entendeu? Assim, não precisa muita coisa. Só que eu tenho, só me dar mais 5 minutos, eu quero falar algo aqui da ceia. Alguns sabem aqui por que nós tomamos a ceia? Além de fazer memória, então, comunhão? Comunhão, sim. Não é. Lembrança. Por que acontece isso? Em todas as religiões existe a chamada internalização divina. Ou seja, por que Paulo fala para nós não comermos comida sacrificada a ídolos? Porque nós vamos estar botando aquele Deus para dentro. A ceia não é botando Cristo para dentro, é para nos lembrar que existe um Deus dentro de nós. Por isso do pão, por isso do vinho, é para fazer memória. De quem? Que existe um Deus dentro de nós. Por isso que nós não queremos dar transubstanciação do pão. Que ali é o corpo literal de Cristo, como os católicos chamam da famosa hóstia. Ali, porque Paulo falou assim, se comer coisa sacrificada é o ídolo e não souber, vai lá, come. Mas se souber, não faça, porque tu vai ter a consciência que tu está botando Deus para dentro. A ceia é você lembrando que existe um Deus dentro de você. Por isso que fazer memória de mim. Quem não come o meu corpo e não bebe o meu sangue não tem parte comigo. Não é que ele vou botar Cristo para dentro, não. É lembrando que dentro de nós tem um Deus. Nunca pertenceu, né? Nunca pertenceu, né? Sim. É porque toda religião ela tem isso, né? Você vai. Eu falo macumba porque é o que mais faz parte do nosso dia a dia. Em setembro ainda chegando a festa do Zelê. Aí tem a feijoada de São Jorge, tem isso, tem tudo. Então é oferecida a quem? A falsa divindade que está lá. Então a gente não pode comer se a gente já sabe que é oferecido. Por quê? Vai passar mal, literalmente.
né? E ninguém, se comer alguma coisa mortífera fora da faz, gente. Porque Mas lá em 1 Coríntios 8, ele fala que, tipo assim, que fala sobre que não há outro Deus, só um Deus. Só um Deus. Sim, tipo assim, o problema da gente comer alguma coisa oferecida não é que vai fazer mal pra gente. É por causa do neófito da fé. o que come carne Mas a carne é uma das coisas, pode ser qualquer outra coisa. A gente pode, por exemplo, trazer para o lado de cá. O saquinho de Cosme Damião, por exemplo. Qual mal vai me fazer eu comer aquilo? O único mal que vai fazer é para quem está olhando, que é fraco na fé, neófito na fé, que a Bíblia fala, e ele vai se escandalizar. Aí Paulo está falando para mim, por causa dele, é bom que você não coma. Você não come. E porque na verdade tem muita coisa que já é oferecida no natural, igual acabou de falar de doce, qualquer loja de doce que tu vai tem um Santo Antônio Damião, então já é oferecido. Tem muitas coisas que eu ofereço, por exemplo, e é doce, mas tem. Oi? Não, os comem doce, mas tem. Quer ver um negócio assim, por exemplo, a surpresa? Vamos falar do produto, por exemplo. Aqui perto da gente aqui tem uma empresa que é uma multinacional, que é a Granfino, eu já estive lá dentro, lá, será meu cliente. Tudo que é daquela empresa ali é oferecido. Não pode andar no ônibus, não sabe da penha. ele não pode. Mas quer dar bem-vindo. Então, não pode comprar o kit maré, um demônio. Tem outro também, que eu esqueci o nome, não pode comprar o marear. Não pode comprar o completo, ou você tem pecado, você não vai nem pensar. Você trabalha lá. Piorou. Teu patrão é o diabo, então. Mas o Jesse falou que realmente isso aí é um escondendo. É o nosso braço, cheio dia das crianças lá, vocês sabem que é que mais dá para as crianças lá. É por isso que assim, muitos conceitos, gente, exemplo, é que é o que Paulo falou, existe só um Deus, mas por que a gente não deve fazer essas coisas? Porque assim, essa é a xícara, ela se encheu sozinha? Não. Quem foi que encheu ela? Eu. Mas ela foi cheia para ela mesma? Ela foi cheia para alguém, certo? Vamos dizer, eu sou Deus, eu enchi essa xícara, mas não foi para servir ela, foi para servir a outra. Então essas restrições não é por causa de nós, é para não escandalizar sempre alguém mais imaturo na frente. Porque senão a gente não vai viver. Porque quem me garante que a sua empresa não é de dinheiro lavado, que recebe o pagamento? Então assim, Eles não estão nem com dinheiro. é que Cristo nos chamou para ser Piorou lavado. Se o filho for libertar, verdadeiramente sereis Mas livres. assim, uma vez a moça veio dar um saco de doce lá no portão, ela sabe que isso é evangélico, e a minha não é macumbeira. Então ela falou assim, toma, dá pro Luiz, pra mim, toma, dá pro Luiz. Não, você quer uma? Eu falei, não, muito obrigada. Não, mas é pro Luiz. Aí ela perguntou assim, então, mas é pra dar ele. Eu disse, não, tá aqui. Aí ela deu a mim. Aí eu fui apresentar para Deus. E deu ele. Quer dizer, não, gente, não. eu vejo que é um doce. Eu vou falar aqui, é por isso que a gente não pode falar com eles. Senão, eles não estão mais não tem gente. Uns vão se escandalizar e outros vão comer. Oi? Você quer Não. lembrar de infância. Só quem pode comer coisa de lado, né?